E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, a aula de hoje nós continuaremos agora então com a parte 2 sobre Sócrates, um dos principais ou talvez o principal filósofo da filosofia grega antiga, lá da Grécia Antiga, tá bom? Então, se você não assistiu a parte 1, volta, assiste. Caso você tenha assistido a parte 1 já, então vamos retomar alguns conceitos que analisamos na aula passada. Tudo bem? Vamos lá, coisa simples, coisa bonita, essa aula aqui é diretaço, sem cortes para vocês. Então vamos lá, Sócrates, filósofo grego, viveu lá no século 5 a.C., não escreveu absolutamente nada. Tudo aquilo que ele defendeu através de suas ideias foi por meio oral. Ele somente falava as coisas. Quem escrevia os seus pensamentos era seu grande discípulo Platão. Tudo bem? Então esse personagem, Sócrates, que aparece aí para vocês na imagem ao lado, ele criticava um grupo de pensadores daquela época. Esse grupo de pensadores eram os sofistas, aqueles famosos professores que eram pagos para ensinar. Professores que não acreditavam numa verdade absoluta, mas diziam que tudo era relativo, o homem é a medida para todas as coisas. Sócrates não acreditava dessa maneira. Para ele, sim, existia uma verdade absoluta, contrariando as ideias dos filósofos sofistas. Tudo bem? A gente vai chegar em outra crítica que ele faz aos sofistas quando nós pegamos essa frase: só sei que nada sei. Diferentemente dos sofistas, que acreditavam que eles eram os detentores do conhecimento, que eles se achavam os bambambãs do pedaço, os sabe-tudos, Sócrates ele reconhecia sua própria ignorância ao citar essa frase: só sei que nada sei. Ou seja, ele reconhecia de que nada sabia, que ele era uma pessoa leiga, que era uma pessoa que não conhecia sobre todas as coisas. Ele reconhecia, ao reconhecer a sua ignorância, ele foi considerado pela sociedade ateniense e depois, posteriormente, consagrado como o filósofo mais brilhante da Grécia Antiga, justamente por reconhecer que nada sabia, diferentemente dos sofistas que se achavam os crânios daquela época. Tudo bem? Então vamos lá. Outro ponto importante é que ele acreditava que, por não conhecermos todas as coisas, por termos nosso conhecimento muito pequenininho, nós deveríamos a todo tempo buscar o quê? A verdade, buscar o conhecimento. E somente através da busca pela verdade, somente através da busca pelo conhecimento, o ser humano poderia ter uma vida virtuosa, ou seja, uma vida dedicada a fazer o bem às outras pessoas, a fazer o bem à sociedade. Esse daí era o pensamento de Sócrates. Busca pela verdade. Eu reconheço minha ignorância, então eu devo buscar o conhecimento, buscar a verdade, e através da busca pela verdade eu adquiro então, ou chego então a uma vida virtuosa, a uma vida boa, correta, coerente. Tudo bem? Vamos lá. Como eu disse, todo o conhecimento difundido por Sócrates, ele foi por meio oral. E ele fazia isso muito através dos seus diálogos, certo? De acordo com ele, a única forma de filosofar eram os diálogos. Não eram as coisas escritas, mas sim as coisas faladas. Pois através de uma conversa surgem novas ideias. Então ele não ensinava nada às outras pessoas, mas ele ia trabalhando com elas através da conversa, através do diálogo, para que automaticamente nas pessoas com quem ele conversava surgissem novos pensamentos, novas ideias, novos conhecimentos. Tudo bem? Vamos lá. Vamos analisar como era esse método socrático para a conversação, esse método socrático para o diálogo. Ele funcionava em duas partes. Tudo bem? Primeira, que era a ironia. Então ele fazia perguntas sobre determinados assuntos. Então ele chegava na sala de aula, obviamente que era praça pública, e ele perguntava assim: o que é a verdade? Então uma pessoa levantava: não, a verdade é aquilo que é o contrário da mentira. Outro levantava e falava assim: não, verdade é aquilo que eu posso provar a existência. Verdade é aquilo que eu posso experimentar. E Sócrates, através dessas primeiras definições, ele começava então a questionar esses termos utilizados por essas pessoas, essas respostas dadas por elas. Essa parte é a ironia, é quando ele faz perguntas sobre esses assuntos, quando ele começa a questionar sobre esses pensamentos que as pessoas tinham.
certo? Então a ironia são as perguntas sobre conceitos, verdade, beleza, justiça, por exemplo. A segunda parte, dentro desse método socrático de conversação, é a mais importante, que é a maiêutica. Tradicionalmente, maiêutica lá no grego antigo significava o parteiro, ou a parteira, aquilo que tirava o filho. No caso, Sócrates ele não se considerava, mas foi considerado o parteiro de ideias, porque através dessas perguntas, através desse diálogo, através dessa conversação, ele fazia com que na mente das pessoas com quem ele conversava surgissem novos pensamentos, desenvolvessem novas ideias. Por isso que ele é chamado de o parteiro de ideias. Através de sua fala, surgia na mente das pessoas novos pensamentos, novas ideias, novos conhecimentos. Tudo bem? Vamos lá. Justamente com esse método de diálogo, ele permitia com que as pessoas chegassem ao autoconhecimento. E para isso ele tem até uma frase muito característica: conhece-te a ti mesmo. E ele achava essencial que todo indivíduo conhecesse a si mesmo. Porque se a pessoa não conhece a si próprio, como ela poderá conhecer e adquirir ou chegar próximo àquilo que é a verdade? Como ela poderá chegar próximo ao conhecimento se ela não conhece nem a si própria? Tudo bem? Então tudo isso Sócrates fazia através do seu método de diálogo, através de suas perguntas muito cabulosas que ele fazia para aqueles que estavam com ele na praça pública. Certo? Vamos lá. Agora, por conta de toda essa conversa toda e por muitas vezes questionar aos jovens e fazer com que os jovens questionassem as tradições, questionassem os grandes líderes políticos, questionassem os sofistas, que eram os professores desses jovens, questionassem até mesmo os poetas que falavam sobre a beleza, sobre o amor, Sócrates ele é acusado de perverter, de manipular, de mexer com a cabeça desses jovens. E os políticos, com medo desses jovens se voltarem contra eles no caso, com medo dos jovens se voltarem contra os próprios políticos, eles então condenam Sócrates à morte. Justamente porque ele trouxe àqueles jovens uma nova perspectiva, justamente porque ele trouxe aos jovens e à filosofia grega um novo método. Ele trouxe a eles um novo modelo de pensamento, um modelo que ele não está preocupado com a natureza, não está preocupado com a origem, mas somente com o ser humano, somente em buscar a verdade, somente em trazer o autoconhecimento. Infelizmente, Sócrates então ele é condenado. E em sua condenação está escrito que ele deveria beber a cicuta, um veneno, e esse veneno seria letal para ele. Então, por meio da cicuta, desse veneno, Sócrates ele faleceu. Tudo bem? Mas os seus pensamentos, muito bem gravados ali por Platão, foram passados por tantos e tantos anos, não é à toa que agora, quase 7.000 anos depois, nós estamos falando sobre ele. 7.000 anos depois, não, chutei muito alto. Mais de 2.000 anos depois, a gente está falando sobre ele ainda. Mas, enfim, é isso. Gente, espero que tenham gostado, espero que tenham curtido, sobretudo que tenham entendido. Enfim, um Deus, um grande abraço. Tchau!